Muito boa noite! Fala, Hortus, tudo bom? Ao vivo e hoje temos convidado, uma aula especial com convidado, para a gente falar tudo que você precisa saber para perder o medo de tratar casos ortocirúrgicos. Deixa eu colocar aqui o nome da aula fixado. Casos ortocirúrgicos sem medo. Vamos fixar esse comentário aqui para quem entrar saber o que a gente está falando. E show! Estamos ao vivo! Tive um pequeno probleminha aí de atraso. Eu vou ficar sem óculos mesmo para a ring light não refletir aqui em mim. Tivemos um pequeno probleminha que aqui em Goiânia começou a chover hoje. Em algumas regiões, às vezes, choveu, acabou a luz. E aí, enfim, acabou a luz onde eu tava. Tive que sair correndo para outro canto aqui. Graças a Deus chegamos a tempo ainda, só alguns minutinhos atrasados. Mas já estamos aqui. Só esperar o professor Roosevelt Moreira entrar aqui para a gente chamar ele, que ele é nosso convidado especial dessa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre protocolos de diagnóstico, planejamento, tratamento de casos ortocirúrgicos, ou seja, casos que combinam tratamento ortodôntico mais cirurgia ortognática. Só dá um segundinho aí, pessoal, terminar de chegar, para o nosso professor convidado chegar também. Começando na ortodontia. Um medo muito grande. Eu tenho medo de pegar caso cirúrgico. Por que será? O medo se resolve com conhecimento. Então, hoje a gente vai ver aqui indicações de tratamento ortocirúrgico, como diagnosticar problemas ortocirúrgicos e como que é o planejamento, né, de um tratamento como esse. O que cabe ao ortodontista realizar para preparar o caso para uma possível cirurgia ortognática e o que cabe ao cirurgião realizar na cirurgia para que o paciente tenha um bom resultado satisfatório, tanto do ponto de vista oclusal quanto do ponto de vista estético, tanto do sorriso quanto da face. São os 3 tópicos principais da nossa aula de hoje: indicações, diagnóstico e planejamento de casos ortocirúrgicos, como conduzir esses casos. Tudo isso para literalmente eliminar os medos que você possa ter de realizar tratamentos desse tipo, que é assim o grande calcanhar, né? A grande insegurança de quem está começando na ortodontia, que a gente ouve muitos alunos falarem que professor, eu tô com medo, eu não tenho coragem de pegar caso cirúrgico, eu não sei como é que eu executo, parece muito complicado definir a forma de tratar, parece muito complexo, eu tenho medo de indicar para o paciente, não sei caso cirúrgico de fato. E aí, enfim, quem está começando normalmente se embanana todo com esse tipo de situação, e fato é que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças, ou se parece ser, não é. Quero te deixar tranquila com isso aqui hoje. Bom, professor Roosevelt entrou, deixa eu chamar ele aqui para que ele possa participar conosco. Deixa eu ver aqui, se adicionar como moderador. Cara, eu acho que você tem que me pedir para falar. Deixa eu só confirmar. Não, já achei aqui, já achei. Deve ter aparecido alguma coisa aí para você aceitar para entrar junto aqui na aula. Aê, ó. Ó o cara. Opa! Tudo bom, Boa professor? noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. E contigo? Beleza. Como é que tá o áudio? O som tá Tá? legal? Tranquilo. Aqui tá show de bola. E Beleza. aí, o meu também? Sussa? Tá ótimo. Bom demais. Chegou na hora. Ah, coisa boa. Parece que o pessoal tá aquecendo aí, cada vez mais gente entrando. Eu tô vendo aí, tá entrando muita gente. Professor, tava introduzindo o assunto pro pessoal aqui, que hoje a intenção é tirar as principais dúvidas que quem está começando na ortodontia tem e que porventura gera inseguranças, gera medo
de pegar caso cirúrgico. É uma questão recorrente que a gente vê nos alunos, né? Ah, eu tenho medo de caso cirúrgico, eu não sei como conduzir, eu não sei diagnosticar. Então, gente, chamei o professor Roosevelt hoje aqui. Ele, além de especialista em ortodontia, é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e um grande colega, amigo, professor do Instituto Rosenvaldo Moreira, aqui em Goiânia também, que é onde a gente ministra aulas no curso de especialização. Então, enfim, acho que eu posso tecer alguns elogios aqui pela sua Ah, didática, sempre elogiada, bom humor, mas vou deixar você se apresentar aí primeiro para a gente, por favor. opa, bom, muito bom escutar isso do colega. É um prazer imenso poder participar aqui das suas lives. Eu tenho visto que você tem feito uma série de lives aí, dando essa explicação, e isso vem engrandecer a ortodontia, né? É muito bom a gente se propor a tirar dúvidas, né? Ah, E quanto ao caso ortocirúrgico, acho que o medo maior é da parte da cirurgia, né? Que por um evento que acontece poucas vezes, as pessoas têm receio, né? Por falta de conhecimento mesmo. Mas a cirurgia, ela vem para facilitar o trabalho do ortodontista. Ela é um fator a mais, é uma ferramenta a mais que o ortodontista pode lançar a mão dela, com auxílio do cirurgião bucomaxilo. Então, eu não vejo como mais difícil do que tratar um caso complexo sem cirurgia. Eu vejo que é mais fácil com cirurgia, porque a cirurgia me ajuda a chegar naquela oclusão ideal. Eu acho um tratamento compensatório muito mais difícil do que um tratamento corrigido por cirurgia ortognática. Professor, e quais seriam, então, assim, já que a cirurgia pode auxiliar tanto o ortodontista, quais seriam as indicações, em que tipo de caso que a gente poderia observar ali, identificar um paciente com potencial para se beneficiar do tratamento ortocirúrgico? Bom, eu gosto sempre de começar com a queixa principal. Quando o paciente chega e a queixa principal é sobre a face, então é bem provável que ali a gente tenha um paciente ortocirúrgico. Porque a ortodontia, ela consegue mudar os tecidos moles ali do lábio, mas ela não consegue mudar a face. Ela não consegue mudar o posicionamento do mento. Ela não consegue mudar a região malar. Ela não consegue mudar a largura da face. A não ser em ortopedia, né? Ortopedia a gente consegue fazer algumas coisas até certa idade. Mas a partir da idade adulta, se a reclamação for face, já é uma tendência para cirurgia. Né? Porque para você conseguir resolver aquela queixa principal, você vai ter que lançar a mão de algum tipo de cirurgia. Mesmo que não seja ortognática, que seja uma outra cirurgia mais simples. Mas vai precisar de algum tipo de cirurgia para a gente conseguir atender aquela queixa. Então, Esse é o nosso primeiro fator, né? Tem mais outras coisas que a gente precisa avaliar dentro dos exames que a gente pede como praxe, né? pensando assim em ortognática propriamente, você está querendo dizer em relação a movimentar maxila e mandíbula, no Sim, sentido sagital, correto? tanto sagital quanto transversal, às vezes eu tenho ali um plano inclinado que incomoda muito o meu paciente. Eu tenho uma assimetria facial que incomoda o meu paciente. E às vezes aquela assimetria facial, ela está a nível esquelético. Se ela está a nível esquelético, não vai ser a ortodontia que vai conseguir corrigir. A ortodontia pode compensar, mas não vai conseguir corrigir a assimetria facial. Se a queixa do paciente é sobre essa assimetria, então deve se tratar cirurgicamente. Assim como de perfil sagital, né? A maxila muito à frente, a maxila muito atrás, mandíbula muito para frente, mandíbula muito para trás. Se as queixas forem essas, né? Eu acho meu queixinho muito pequeno. Eu queria mudar isso. Então, o recurso é ortognático ou talvez uma mentoplastia. Né? Não, minha maxila, que é a parte de cima, eu sinto que meu rosto está afundado. Então, o recurso é ortognática.
Não tem uma ortodontia que vai conseguir resolver esses tipos de problemas, né? Legal, bacana. Para tentar assim situar um pouquinho quem tá aqui assistindo, quem está começando na orto, você conseguiria pontuar para a gente? Assim, a ortognática pode ajudar em pacientes, por exemplo, classe 2 esquelética, classe 3. Quais problemas ortodônticos, assim, se a gente fosse listar, que a cirurgia contribuiria? Entendi. Há muito tempo, a cirurgia ortognática era o último recurso. Se utilizava ela somente onde o tratamento compensatório não alcançava. Então, aquela classe 2, em que, para mim corrigir a classe 2, eu estaria tirando meus dentes de dentro da base óssea. Ali seria o meu ponto limite para resolver entre o tratamento compensatório e o tratamento com cirurgia ortognática. Hoje eu vejo com as facilidades das fixações, como a cirurgia ortognática está menos traumática do que já foi no passado e como ele está sendo tão bem planejada por meio de softwares virtuais. E eu vejo como um facilitador, né? Para me resolver a queixa do paciente em si, né? Então, acho que quem toma a decisão é o paciente. Se você pega um paciente que ele é classe 2 e o incômodo dele é um overjet aumentado, beleza, talvez dê para tratar com tratamento compensatório. Mas se o paciente ela é classe 2 e ela vê que o que incomoda ela é o queixinho pequeno, é o queixo para trás, então esse paciente tem que ser encaminhado para ortognática, porque é ali que vai resolver, né? Um outro fator é o fator financeiro, né? Como é uma cirurgia que tem um custo maior, tem um valor maior, fica difícil de a gente conseguir triar esses pacientes para esse recurso, né? Mas não se deve deixar de oferecer. Eu acredito que é ali que a gente vai conseguir chegar o mais próximo de resolver o problema do paciente. Não, e eu concordo muito com isso, bem pontuado, que assim, às vezes tem aquela ideia de que o ortodontista que resolve caso cirúrgico sem cirurgia, supostamente, é herói, é muito, muito foda, né? Com perdão da palavra. Mas existem casos que não dá. Você vai fazer uma compensação e vai ficar algo absurdo. Eu até, quando comento com os alunos sobre tratamentos compensatórios, comparando, né, quanto que eu posso compensar, quanto que é indicado cirurgia, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina o seguinte, pegando o gancho que você falou aí, paciente classe 2 esquelética que tem o queixinho lá atrás. Se esse cara tem os incisivos superiores lá na frente, os inferiores estão aqui atrás, mas já vestibularizados exageradamente, e eu preciso chegar mais ainda para frente, porventura, para corrigir esse problema, isso aqui é um caso que não dá para você resolver, caso realmente o problema seja na arcada inferior, né? Não dá para você resolver a nível dentário empurrando mais esses incisivos para frente. Sim. Porque o risco de tirar esses dentes da base óssea, deixar inclinações ali muito fora do aceitável, é gigante. E a mesma coisa para a classe 3, né? Às vezes você pega um paciente classe 3, que ele tem os incisivos superiores já significativamente vestibularizados, inferiores já lingualizados, mas ainda tem uma mordida cruzada anterior ali muito grande. Como é que você vai fazer isso com esses dentes, né? Dentro disso existem limites, que assim, além de pegar a questão estética, que dentariamente a gente não muda a face do paciente, mas às vezes eu diria até que o paciente, que às vezes nem tá tão importando com o visual, ele pode precisar, se não houver a possibilidade de fazer um encaixe ali dos dentes de forma saudável, digamos assim, né? Então, é isso. Bom, eu acho que um ponto interessante para a gente chegar nessa recomendação da cirurgia ortognática é buscar entender o caminho que leva o paciente até a cirurgia, né? Hoje nós temos a cirurgia de benefício antecipado, que a gente resolve esses problemas
das bases ósseas antes de se instalar o aparelho ortodôntico e já se faz uma cirurgia com a expectativa de que o ortodontista vá conseguir corrigir aquela má oclusão depois da cirurgia já feita. Então, eu pego ali um paciente que tem uma classe 2 esquelética e coloco ele em classe 1, né? Classe 1 não significa boa oclusão, né? Classe 1 é uma outra má oclusão, mas a gente consegue fazer a cirurgia e transformar a classe 2 numa classe 1. Vai continuar tendo aqueles outros problemas de rotações, curva de SPI, etc. E aí se espera que ortodontistas corrijam isso. O que a gente viu ao longo da história é que algumas dessas cirurgias de benefício antecipado necessitou se refazer a cirurgia ao final do tratamento ortodôntico, porque ou não foi bem planejada, ou o ortodontista ficou aquém daquele objetivo exigido. Mas hoje eu vejo, com o avanço dos alinhadores, setup virtual e a quantidade de ferramentas que a gente tem para se fazer um bom planejamento, eu vejo como mais viável essa cirurgia de benefício antecipado. Caminho 2, que é o caminho das pedras, né? O caminho que já foi seguido mais vezes. A gente alinha e nivela os dentes em cima das bases ósseas sem considerar a oclusão em si, né? A gente vai alinhar a arcada inferior em cima da base óssea inferior, alinhar a arcada superior em cima da base óssea superior. E depois que está bem alinhado com seus dentes em suas angulações corretas, aí sim vai para a mesa cirúrgica, se faz a ortognática e a oclusão sai no melhor possível que o cirurgião coloca. E aí, depois disso, passa-se ali 2, 3 meses para diminuir edema, para ficar mais confortável para o paciente, e ele volta para o ortodontista para fazer uma finalização, onde vai fazer dobras de intrusão, de extrusão, usar elástico e por aí vai, fazer aquela finalização convencional, né? Entendendo esses dois caminhos, eu acho que fica mais fácil de se resolver qual paciente eu vou indicar a cirurgia e qual não, né? Então, você está me dizendo assim que em alguns casos cirúrgicos, às vezes eu vou precisar basicamente alinhar e nivelar os dentes antes da cirurgia. Então, todos. Não conheço uma exceção. Eu não conheço uma exceção. Preparo para ortocirúrgico é você alinhar e nivelar os dentes em cima das bases ósseas. Às vezes você vai ter que lançar mão de extrações dentárias para fazer esse alinhamento e nivelamento em cima dessa base óssea. Às vezes você vai precisar fazer uma expansão, às vezes você vai precisar fazer intrusão e etc. O importante é alinhar e nivelar. Não aquele alinhamento, nivelamento bracket de pré a pré, né? Alinhar e nivelar realmente todos. Zerar a curva de SPI, isso é importante porque a gente vai fazer um movimento sagital das arcadas, né? Então, se tiver um dentinho um pouquinho mais alto, vai travar meu movimento e eu não vou conseguir jogar minha maxila no lugar certo, ou minha mandíbula no lugar certo. Então, eu preciso zerar a curva de SPI para deixar todos ao mesmo nível, isso que é nivelamento, né? E deixar todos bem alinhados, lado a lado, livres de rotação, livres de apinhamento e bem posicionados em cima da sua base óssea. Esse bem posicionados, não importa se vai ser bem posicionado segundo a MBT, segundo Holt, segundo Andrews, segundo Rickards, precisa estar bem posicionado segundo alguma prescrição. Porque ao final do tratamento vai ser aquela oclusão que você escolheu que vai servir para o paciente. Então, se eu coloquei ali bem alinhado, bem nivelado em cima de uma prescrição de Andrews, a hora que eu terminar minha cirurgia, eu vou deixar o paciente com a oclusão programada por Andrews. Vou deixar com aquela inclinação do incisivo superior mais retinho, do inferior mais lingualizado, aquele arco mais fechado, né? Se eu coloquei num Holt, num Capelosa, que é mais aberto, mais vestibularizado, vai terminar daquela maneira.
Então é importante ter essa noção. Um teste que a gente faz antes de se planejar a cirurgia é tirar o molde da arcada superior e da arcada inferior e colocar os dois na mão em oclusão, para simular como é que vai ficar a oclusão ao final daquele tratamento. Se a gente não consegue encaixar por desnível de algum dente, por não estar bem alinhado e nivelado, e aí a gente manda de volta para o ortodontista e pede para corrigir esse ou aquele dente. Justo. Importante pontuar que o tratamento ele é multidisciplinar, interdisciplinar, sei lá. É uma combinação entre o orto e o buco, né? Então, de fato, assim, para quem às vezes sente medo de fazer um caso ortocirúrgico, esse caminho que você colocou, eu acho muito legal. Alinha e nivela os dentes do paciente, molda, e aí você vai pensar para onde que as bases ósseas vão se movimentar, considerando que eu quero melhorar a face do paciente. A maxila vai para frente, ou a mandíbula vai para trás, ou enfim. Se você pega os modelos e simula o movimento que as arcadas vão fazer, teoricamente vai ter que se encaixar. Senão, talvez o caso não esteja pronto para ser operado. Mais ou menos por aí. É isso, é isso. Então, importante também, nessa fase de planejamento, se colocar em proporção de Bolton, né? Proporção entre as arcadas, porque também se tiver uma desproporção de Bolton, não encaixa. Não adianta que não vai encaixar. Né? Os caninos não vão ficar em classe 1, ou os molares não vão ficar em classe 1, ou a mordida vai ficar de topo. Não tem jeito, tem que fazer análise de modelo. Assim, eu faço para praticamente todos os meus pacientes, né? Então, mas eu acho que é importante salientar, porque às vezes eu pego um aluno ou outro que não está fazendo, né? Eu vou lá e puxo a orelha. Claro, claro. Não, cara, é importante voltar nisso aí, que assim, a gente sabe que, feliz ou infelizmente, não sei, depois de um tempo de ortodontia, a gente vê muita gente deixando de lado essas ferramentas tão de base assim da ortodontia, né? E às vezes o pessoal chega pra gente perguntando: você acha que vai ter espaço, por exemplo, para um dente, para eu alinhar os dentes? Cara, olhando assim, pode ser que eu ache ou não, mas você tem uma análise para você aprendeu lá nas primeiras aulas para você fazer e ter a resposta muito mais precisa e objetiva. Ainda mais considerando se for um caso cirúrgico, que você está ali querendo ter a menor possibilidade de erro possível. Então, assim, eu gosto de falar que as análises, ok, às vezes você vai bater o olho num caso e vai ser óbvio que precisa de espaço ou que não precisa de espaço. Mas, se você tem dúvida, as análises são ferramentas incrivelmente simples e úteis para você aplicar, com certeza. E aí, legal você colocar que para casos cirúrgicos a gente tem que, vale a pena avaliar Bolton, vale a pena avaliar outras questões, porque realmente, assim, se não estiver encaixando, a hora que você faz a combinação dos modelos, você precisa saber identificar por que não está encaixando. Se é porque o seu alinhamento, nivelamento não ficou legal, se a inclinação dos incisivos não ficou legal, se existe uma discrepância de massa dentária entre a arcada superior e a arcada inferior. Aí ó, tem gente que tem até a tabelinha do Velt, né, para fazer as análises de modelos. Ajuda demais. Cara, Bom, então assim... É isso aí. Eu vejo que acontece muito essa falha, né? E é aquela máxima, né? O básico bem feito é muito melhor do que se você tentar uma complexidade maior e acabar se embananando, porque não falhou lá na base, né? Nada se sustenta sem uma base bem feita, né? Esse caso aqui precisa de slice, eu vou fazendo e vou vendo até onde que precisa. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar, esse caso precisa de 6 milímetros de slice. Então eu vou fazer 0,2 por mês, por tantos meses, em tais espaços, que ao final do mês de setembro eu vou ter os 6 milímetros que eu preciso.
E todo mês eu dou uma lixadinha, eu mensuro com as minhas regrinhas, para ter certeza de que eu estou fazendo o melhor para o meu paciente, que eu não estou desgastando dente à toa, que eu não estou fazendo uma iatrogenia, né? No mais simples é isso. Uhum. Cara, e assim, a gente falou aí de algumas indicações para ortognática, como identificar casos com possibilidade de melhora por meio da ortognática, planejamento ortocirúrgico, mas eu vejo com uma dúvida também, para a gente finalizar aqui, que o pessoal tem muito, é aquela situação assim, ó, o paciente às vezes até chega já no consultório, já passou por uns 3 dentistas, ele meio que sabe ou pensa que precisa de cirurgia, só que o colega não sabe assim orientar o que é o processo pelo qual o paciente vai passar. Você conseguiria aí rapidamente para a gente estipular isso? Assim, o paciente vai chegar, vai fazer o preparo, depois ele vai entrar numa fila de espera ali muitas das vezes, depende de como ele for arcar com essa cirurgia, quanto tempo de recuperação, pós, pré-operatório. Então, vamos lá. Primeira orientação do paciente é para ele não assistir vídeo no YouTube. Boa. É o Extremamente primordial, necessário. porque senão ele desiste. Não é bom, não é bom. Ah, é uma cirurgia que ela tem um aspecto muito forte, porque a gente está mexendo em face. A ortognática ela trabalha com fraturas em regiões específicas para se colocar o osso no lugar certo, né? Como que a gente vai preparar esse paciente? Ele vai ter que passar por exames que vai atestar a sua boa saúde geral, por ser uma cirurgia eletiva, então eu preciso que o meu paciente esteja bem. Por isso que nós temos tantas poucas falhas na ortognática, né? A gente tem um número de óbito, pelo menos no Brasil, mínimo, porque a gente só pega o paciente que está bem de saúde, né? Paciente que tem qualquer tipo de problema sistêmico, ele vai ter que tratar esse problema até ser compensado para depois pensar em fazer uma cirurgia ortognática. Então, aquele paciente tem que estar bem. É uma cirurgia de nível hospitalar, porque é uma cirurgia extensa, bem sangrante, então se precisa ter aquele suporte do hospital, né? A anestesia geral para o conforto do paciente, preciso de bolsa de sangue no estoque, eu nunca precisei usar nenhuma, mas o dia que precisar eu sei que está ali, né? Que tem à minha disposição. E o paciente, além dessa série de exames que vai passar por risco cirúrgico, exames de sangue, eletrocardiograma e por aí vai, né? Ele vai marcar uma data no hospital, que ele vai ter que chegar com um jejum de 8 horas, por causa da anestesia geral. Ele vai ser internado, né? E vai sair no dia seguinte. O dia seguinte, normalmente, incha bastante, é uma reação normal do organismo, né? Aquele inchaço vai coletar ali as células mortas, aquele sangramento que excedeu ali para dentro dos tecidos. A gente orienta a usar bolsa gelada nos 3 primeiros dias e colocar gelo em volta do osso, alimentação só líquida e pastosa. Essa alimentação líquida e pastosa vai perdurar os primeiros 30 dias, não por conta do osso. Isso que é importante a gente salientar. Da diferença da cirurgia ortognática dos anos 90 para a cirurgia ortognática hoje, né? Cirurgia ortognática antigamente se colocava o osso no lugar certo, se amarrava os dentes e não deixava a pessoa abrir a boca, porque aquele amarrado dos dentes era o engessamento do osso para o osso colar daquela região, né? Hoje, com as placas de osteossíntese, a gente parafusa o osso no local ideal e aquele osso fica naquele lugar. O organismo vai cicatrizar ele naquele lugar porque ele está fixado naquele lugar. O que a gente pede para o paciente não mastigar, porque toda aquela musculatura perioral que auxilia na mastigação,
ou da própria mastigação em si, né, masséter, temporal, aquilo foi tudo descolado. Se ele faz força, essa musculatura contrai. Se ela contrai, aonde ela estava inserida no osso, ela desinsere. E isso gera uma dor muito grande. Então, a gente pede para não mastigar, para evitar sofrimento do paciente. Depois dos 30 dias, já pode começar a mastigar coisas mais macias. Com 2 meses, já está liberado para voltar à sua rotina. Não, pode voltar a fazer todas as suas atividades comuns do dia a dia, inclusive voltar para o ortodontista, para fazer as suas manutenções e finalizar o caso, né? Nesse processo cicatricial, como o paciente não mastiga, e a mastigação é importante para a oclusão, às vezes a gente perde um pouquinho daquela oclusão que foi deixada no dia da cirurgia. E o que mais comumente acontece é a mordida aberta posterior. E aí ele fica com toque só anterior, né? Mas aí o ortodontista consegue resolver isso com uso de elástico ali. E alguns cirurgiões já gostam de colocar o elástico para evitar essa abertura posterior, então colocam para usar desde o início. Mas outros preferem não, que acaba judiando mais o paciente e deixa recuperar sem, depois o ortodontista consegue resolver. E para quem é ortodontista sabe que a mordida aberta posterior não é o bicho de 7 cabeças para se resolver, né? Aliás, é um problema até autossolucionante, né? A pessoa começou a mastigar, logo os dentes de trás já estão encostando de novo. Show, show. Então, Respondi? Opa, pra caramba! Até me tirou algumas dúvidas, inclusive. Então, só recapitulando aqui. O paciente que vai para a cirurgia, a gente preparou ele, ou enfim, se for de benefício antecipado, enfim, essa parte do planejamento já foi. Ele vai passar por um risco cirúrgico para garantir que qualquer problema sistêmico esteja resolvido, para que a saúde sistêmica esteja boa. Ele vai para a cirurgia com jejum de 8 horas por causa da anestesia. E no dia seguinte ele já vai para casa. Toma... Se tudo der certo. Claro. Não precisa voltar para a mesma cirurgia, né? Mas enfim, na maioria das vezes, né? Sim. Bom, aí em casa ele vai ter que, claro, tomar os devidos cuidados, com alimentação e tudo mais. Com 30 dias, ele já começa a voltar a ter hábitos normais, digamos assim. Com 60 dias pode retornar às suas atividades. E retornar para o orto. Bacana. Então, assim, gente, o caminho é importante lembrar que você está trabalhando com outro profissional, que se ele precisar da sua ajuda, ele vai te orientar. Dificilmente, né, o buco vai falar, não, deixa eu operar do jeito que tá aí, vamos ver o que dá. Não vai acontecer. Se você tá pagando para ver o que dá, e o buco também, é melhor talvez realmente não fazer esse tratamento. Cara, então assim, hoje a recuperação é muito rápida, né? Se for analisar comparativamente, com 60 dias a pessoa já volta à vida normal, por assim dizer. E Velt, dos casos que eu já acompanhei, uma coisa que eu observei, que no começo me assustou um pouco, assim, que o paciente chegou, mas que, na verdade, se a gente entende que faz parte do processo de recuperação, de habituação do paciente à nova vida, vamos colocar assim, é que, pelo fato da musculatura ter que se habituar à nova posição dos ossos, o paciente pode ter uma certa dificuldade ali de mastigação, de fala. Enfim, ele vai ter que aprender a usar, enfim, a língua dele, a musculatura em um novo ambiente. Então, quando o paciente ortocirúrgico volta para você, não precisa achar que deu tudo errado, que o paciente ficou sem conseguir conversar, não. Por assim dizer, né? Tem coisas que fazem parte do processo de recuperação. Da mesma forma que durante um tratamento ortodôntico, às vezes a gente se depara com algumas situações que a gente não conseguia prever por falta de conhecimento, muitas das vezes, mas que também fazem parte do processo ali da correção da maloclusão. Então, cara, eu acho que é isso. Para a gente fechar aqui, deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma pergunta no chat. Se alguém quiser mandar qualquer dúvida aí, gente, esta é a hora de aproveitar o professor Roosevelt.
nosso especialista em orto e cirurgia. Deixa eu ver aqui, ó. Uma galera passou aí. Massa demais. Teve palminha para o professor Roosevelt. Bom, beleza. Qualquer Show. dúvida, gente, pode deixar aqui. Essa live vai ficar aqui no feed. Acredito que fica no feed do professor também. Não sei como é que o Instagram está gerenciando isso. Mas, de toda forma, também vou pegar esse vídeo, jogar lá para o YouTube. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser mandar alguma mensagem para o professor, tirando dúvidas, ou enfim, para nós dois, que seja, pode comentar aqui debaixo da live, que vai estar no feed, pode comentar no YouTube. Pode procurar a gente. Pode, professor, mandar direct, WhatsApp, se precisar? Pode. Todo mundo sabe que eu estou sempre à disposição. Isso. Às vezes eu não respondo na hora, mas quando eu posso, eu sempre respondo. Então, gente, tá com a faca e a mão no queijo aí. Temos um professor buco aqui à nossa disposição para o que precisar para tirar dúvida. Inclusive, já usei os serviços dele. Um paciente uma vez que deu... O que aconteceu? Eu tive uma intercorrência com mini implante. O professor me ajudou. Enfim, vocês sabem que o cara é braços abertos aí para recebê-los. Professor, brigadão, então, pelo seu tempo aí, disponibilidade. Segundona à noite. Estou vendo aí que você acabou de realizar seus atendimentos do dia, deve estar louco para ir para casa. Obrigado demais pela presença aí, Isso. pela contribuição, viu? Eu que agradeço a oportunidade, professor. Foi excelente. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Opa, Mandar um abraço aqui para a Yara. Yara é colega minha de turma. oh, E é uma mãe que eu tive lá dentro da faculdade, viu? olha só. O Everton. Everton é o cara mais primoroso nas fotografias de cirurgia. Pensa um cirurgião assim de alto nível, porque todas as fotos dele é foto de revista. Caramba. O dia que você precisar de fazer uma live sobre implantodontia, Everton tá aí. Esse cara aí é sensacional. Ó, Fabrícia. Ó, o Neidson, grande Neidson. O Neidson me levava para a faculdade. Uma turma antiga. Quase um pai que eu tive lá dentro. Grande Neidinho. Beleza, é isso aí. O que precisar, eu estou à disposição. Manda um direct ou, se quiser mandar no WhatsApp, meus alunos têm meu WhatsApp. Eu estou sempre à disposição aí. E o que eu puder ajudar, é só me chamar. Galera, vocês têm o Instagram do professor aí, @velt.moreira, é isso mesmo? Isso. Qualquer coisa, está à disposição aí para vocês. Obrigado demais pela participação, pela presença de vocês aqui hoje. E, oportunamente, a gente volta a falar mais um pouquinho de outros temas, ou de mais cirurgia, do que vocês precisarem aí. Obrigado demais, gente. Boa noite. Obrigado, professor. Valeu. Até a próxima. Bom descanso. Isso aí, galera. Finalizando aqui, participação muito legal do professor Roosevelt aqui, esclarecendo dúvidas importantes para vocês perderem o medo de conduzir, receber, diagnosticar, planejar seus casos ortocirúrgicos. Quero agradecer a presença dos alunos, alunas aí, especialmente do IRM, que tiveram presente, né? São alunos meus, professor, aqui em Goiânia. Pô, os amigos do professor presentes aí, só gente fina pra caramba, né? O cara que dava carona na faculdade, então... Olha só, quero agradecer a presença da professora Adriana, que tanto colabora aí no ensino da biomecânica ortodôntica. A gente falou aqui que ortodontia, feijão com arroz bem feito, você vai longe com isso aí. Biomecânica é a base da ortodontia. Inclusive, para quem está aqui, segunda-feira que vem tem uma live chique aqui com a professora Adriana, para ela contar os segredos, na verdade, para desmistificar a biomecânica aqui para vocês, né? Até o tema da palestra, em breve eu vou do bate-papo, em breve eu vou postar aqui, biomecânica sem segredos, para vocês pararem de achar que esse assunto é um monstro e ver como que ele pode ajudar vocês a resolver seus casos de ortodontia. Então, brigadão pela presença, professora. Obrigado, gente. Valeu todo mundo. Estamos à disposição. O que precisar, manda direct aí. A gente está aqui para ajudar vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Até logo mais.